meu povo! Aventurar porque a vida é curta! Sem destino! Pode parar, isso mesmo! Bom dia, meu povo! Nós estamos aqui em Vitória da Conquista para a partida para Mucugê. Nossa aventura nessas férias. Conhecer Fazenda da Pratinha, né? Pratinha. Vários lugares maravilhosos. Nós já vimos vários itinerantes por aí, já mostraram lá, mas nós vamos mostrar de acordo com a nossa visão. Bora? Bora! Pegar a estrada. Dormimos aqui no Hotel Paraíso, em Vitória da Conquista. Hotelzinho bom, né? E bora, o tempo tá meio nublado, mas não vemos problema nisso, né? O que vale é divertir. Conhecendo um pouquinho de Vitória da Conquista. I cannot persuade you. Temos uma parada nesse local aqui bem interessante, bem bacana essa muralha aqui de estátua. Lá dentro tem muitas esculturas, né? Museu de Card. Aquela pirâmide lá, será que é de algum ex-faraó? Discípulos de faraó? Muito bacana. E aqueles Fusca lá pendurado, muito legal. Valor para entrar R$15 pessoa. Não sabemos se está aberto. O portão aqui está aberto, né, mas não tem ninguém. Não vamos invadir, não. Nós vimos o portão aberto ali, não tem ninguém aqui. Tá uma garoinha bacana. Resolvemos entrar, né? Cachorro só entra na igreja se o portão estiver aberto. Essa pirâmide aqui, muito louca, hein? Muito show de bola. É um parque aqui, cheio de obras, arquiteturas, né, contemporâneas, muito bacana. Pena que tá chovendo agora. Vai chegar uma hora aqui que a gente vai ter que sair fora. Nosso guerreiro lá fora, a gente viaja naquele Celta lá, ó, parado. Já conheceu 5 estados já. Olha o Forquinha. Pra quem gosta de forquinha, tem 3 aí na forca, pendurado no varal lá, tá secando. Ai, que... Bora ali, ó, na sala. Olha lá que sala bonitinha, gente. Que chique. Muito legal. Isso aqui é o quê? Aquele ali é o coronavírus. Misericórdia. Tá doido? Que louco ali, velho. Se tivesse um drone, ia ser muito bacana ali, ó. Tem um tabuleiro de xadrez ali. Que bacana, velho. Um ninho de ovos. Aqui o coronavírus. Perfeito. Maravilhoso. Não, e você viu o detalhe? As peças são nordestinos. Se eu não me engano aqui, é Lampião. São os cangaceiros, velho. Muito bacana. Acho que poucas pessoas imaginariam
que aqui tivesse uma obra dessa aqui em Vitória da Conquista. É o bando de Lampião. Vocês viram ele ali? Olha o Lampião aqui. Acredito que Maria Bonita, né? Essa aqui, o cabelão. Muito bacana. E não menos importante, do outro lado, as peças brancas. Se trata do exército, né? A guarda que perseguiu o Lampião. Os guardas na frente, soldados, né? E atrás lá as pessoas envolvidas na política, né? Para acabar com o bando de Lampião. Pena que nós não temos um drone para mostrar isso do alto. Ia ser muito bacana. Criatividade 10. Equals my desire. How can I persuade you that my
Nada como a coisa mais clássica no mundo inteiro. Uma sala de sofá, televisão, né? Família reunida para assistir os programas. E a melhor programação de hoje sou eu. Tá aí um pouquinho desse parque aqui, curioso. A gente a caminho de Mucugê. Achamos eles por coincidência, resolvemos parar. E tá aí, muito bacana. Vamos ver o que nos espera aqui dentro. Os lavadores nordestinos. Que bacana. Muito legal. Artista que fez isso tudo aqui. Muitas obras aqui, bacana demais. Isso tudo dentro de uma pirâmide. Consegue imaginar?
finalmente nós chegamos aqui no proprietário administrador que vai poder falar um pouquinho mais desse museu a céu aberto aqui, muito bacana. Qual que é o seu nome? Bom dia, gente. Eu sou Alan de Cardi, artista plástico, idealizador aqui do Museu de Cardi. Essas obras aqui, elas majoritariamente são obras minhas. Nós estamos na Galeria da Pirâmide. Esse é o Museu de Arte Contemporânea. É o maior museu de arte contemporânea do Norte e Nordeste. Ele está na área de 500 mil de metros quadrados e nesse espaço, né, só 10% está ocupado ainda, é um museu em construção, mas que já tem muita coisa para ser vista. O meu propósito, a minha arte, ela está fincada nos 4 grandes saberes humanos: filosófico, científico, religioso e artístico. E o porquê disso? É porque todo conhecimento ele é construído com base na razão, na intuição, nos sentimentos e nas sensações. O conhecimento que é construído com base na razão e nas sensações é do domínio da ciência. Razão e intuição do domínio da filosofia. Intuição e sentimentos da religiosidade e sentimentos e sensações das artes. Para mim, eles estão todos interconectados. E aqui o projeto arquitetônico do museu também foi feito por mim e as construções ela tem uma utilidade de ordem prática, mas também são obras de arte. Na entrada nós temos a obra Tributo a Mondrian, que é também a parte administrativa do museu, onde vai ter uma lojinha de venda de souvenir, de peças identitárias que nós estamos construindo, e referentes à minha obra e o museu e a cidade de Vitória da Conquista. E acima tem um auditório para recepção e exibição de um vídeo preparatório para a visita, um vídeo institucional. Essa aqui que nós estamos é a Galeria da Pirâmide, que também é uma obra que é chamada Ascensão, que trata da evolução humana do átomo ao arcanjo. Você vendo de fora, né, tem um ciclista que está ascendendo, né, na pirâmide, e esse ciclista ele foi inspirado num rapaz chamado Jacobina, que era um ciclista aqui da região que morreu atropelado logo ali na frente. Você vendo de frente, você vai ver que a porta não é no centro, é excêntrica. E isso é proposital, isso é para o observador dar vontade de puxar ela para o meio, porque a ascensão é a busca da perfeição. Vamos adiante e vamos mostrando outras obras e venham conosco. Tem quanto tempo já esse empreendimento aqui já? Quando você começou? 2018 é que eu comecei. Falando um pouco sobre o meu trabalho, eu quando criança eu habitava quintais imaginários. Nesses quintais imaginários, que depois, mais tarde, eu fui fazer uma análise, era uma espécie de fuga do mundo das convenções, e lá eu tanto exercia a minha função de criança, mas também já elaborava muitas coisas, né, do que seria o processo da minha vida. Intuitivamente, eu sabia que em algum momento eu teria que abandonar esses quintais imaginários para o convívio, né, com outros seres humanos, para as relações de estudo, de trabalho, de família, e assim foi. Passada toda a minha existência, no ano 16 ocorreu um fato muito doloroso na minha vida, e eu entrei num processo de reclusão durante o ano de 2017, e dentro desse processo de reclusão, eu meio que voltei àqueles quintais que eram imaginários e parti para transformá-lo em realidade, que é o Museu de Cardi, que tem 5 anos de existência e que já existe muita realização. Pontuar também essa obra aqui, que talvez seja a obra mais icônica do nosso museu. Essa aqui é a representação
de um labirinto que tem aí fora. O labirinto tem 1.600 metros quadrados e ele trata do tema crianças desaparecidas. Ele é feito no formato da minha digital. Por que a digital? Digital é a busca da identidade perdida. Então, o que se propõe ali é uma experiência sensorial. A pessoa se sentir perdida, como perdidas estão aquelas crianças. Agora, embora ela seja uma obra que trate desse tema árido, que é o desaparecimento das crianças, ela é uma obra que fala essencialmente de esperança. Tanto é que do lado de fora nós vamos colocar fotos de crianças que foram reencontradas, porque é a esperança que abraça. E logo na frente você vai ver uma chapa de aço, né, rasgada. Nela está um poema e o título da obra. O título da obra é Quo Vadere. Quo Vadere do latim quer dizer aonde foste. E o poema diz: aonde foste tu, rebento meu, deixando órfão o meu coração? Qual o teu paradeiro nesse mundo de meu Deus? Traz de volta o meu sorriso que se foi, enxuga as minhas lágrimas que não cessam de rolar, acalma o meu coração que ameaça parar. Mas a esperança, mãe de todos que ainda temem viver, é quem me mantém de pé. Vem tu, esperança, e carrega-me no teu colo, sê tu o meu cajado. Mas se ainda assim quiser Deus que eu não te encontre por aqui, encontrar-te-ei na eternidade, pois tenho certeza que ainda voltarei a sorrir. Muito obrigado. Coisa linda. Não? Bem, ali à frente nós temos aquela instalação que é as estátuas enfileiradas, né? E ali é uma metáfora sobre o tempo. O tempo, que é a matéria-prima mais importante e mais perecível que a vida nos oferece. A física quântica vai dizer que na sua dimensão absoluta o tempo não existe. No entanto, o tempo é absoluto na sua dimensão relativa. Portanto, ai do indivíduo que cunhar a seguinte frase: vou fazer tal coisa para matar o tempo. Aquele que se converte em assassino do tempo, a vida cobra e cobra muito caro. Então são 366 guardiãs do tempo ao longo de 2 quilômetros. Essa é uma instalação, uma obra que só se vê toda de avião. Portanto, ela emoldura o Museu de Cardi e ela foi a primeira obra, inclusive ela antecede ao museu, porque ela é uma obra de 2008 e o museu começou a ser construído em 2018, portanto 10 anos depois. Mas nessas reflexões sobre o tempo, há que se perguntar, elas são iguais ou diferentes? Aquele que diz que elas são iguais está com a razão, mas também aqueles que dizem que elas são diferentes também estão com a razão. Porque todos os dias podem ser muito iguais ou muito diferentes, a depender do uso que nós fazemos do tempo. Para algumas pessoas, todos os dias são iguais, aquela mesma rotina. Já para outro, dinâmico, criativo, produtivo. Certo dia eu cheguei aqui já à tarde, ia bem adiantado e o calor das primeiras horas já havia cedido, aquela brisa suave. E ali na porta do museu tinha parado um carro e ao volante um homem com uma fisionomia meio entediada. E eu parei, dei boa tarde e perguntei a ele: o senhor não vai entrar? E ele disse: não, a minha esposa está aí dentro, já tem uma hora e meia mais ou menos, eu que estou com pressa, eu sou de Brasília, eu quero ir para Brasília. Então eu apontei para ele essa obra aqui e falei: sabe qual o nome daquela obra lá adiante? É cacimba. O senhor sabe o que é uma cacimba? Ele disse que não. E então eu expliquei: a cacimba é um poço raso, um minadouro, de onde as pessoas se servem, geralmente de água muito cristalina. E na beira de uma estrada morava uma senhora que no fundo da casa dela tinha uma cacimba. Mas ela não gostava do sabor da água da cacimba, tanto que ela trazia da cidade água para beber e para cozinhar. Mas os viajantes sedentos que por ali passavam bebiam a água da cacimba durante muitos anos. Então ela se viu em determinado momento adoentada e foi procurar um médico na cidade. Em lá chegando, o médico constatou que ela estava com câncer.
era um câncer muito agressivo e ele não deu muita esperança para ela. E ele disse o seguinte: olha, minha senhora, eu recebo aqui muitas pessoas muito doentes como a senhora e elas se vão. Depois, mais tarde, aparecem curadas. E eu fiquei intrigado com isso. E passei a estudar para ver o que é que tinha em comum com essas pessoas e cheguei à conclusão que era uma certa água de um certo lugar que eles bebiam e se curavam. A senhora quer o endereço? Ela assentiu, disse que sim. E quando ele revelou o endereço do local da cacimba, ela teve a grata surpresa de saber que era a casa dela. Então, a história tem duas morais. Primeira moral da história: não é justo morar na beira da cacimba e morrer de sede. Segunda moral: nem todo remédio tem gosto agradável. Então eu olhei para o senhor e disse: e você vai ficar aí na beira da cacimba e vai morrer da sede da cultura? E ele, meio que sem graça, abandonou o volante do carro, levantou e adentrou. E eu estava aqui meio que distraído, quando o sol já estava se pondo, vem ele lá do fundo do museu com a mulher, todo alegre, e dizendo: mas de fato valeu a pena, sobretudo pela história.